Bom, por motivo de curiosidade, eu resolvi, alguns meses atrás, pegar a revista mensal do Superman, que é essa aqui que eu tenho em mãos, ó. Esse volume aqui. Confesso pra vocês que o principal motivo de eu ter pego essa revista aqui foi a arte. Eu sinto que toda essa fase da DC que está sendo publicada agora no Brasil, através das revistas mensais de capa cartão aqui, da revista de grampo, né? Eu sinto que a arte delas como um todo é muito boa e inclusive acho, e talvez eu possa estar enganado, porque eu não sei, não conheço todos os personagens que estão sendo publicados, né? Mas eu acho que eles conseguiram, de certa forma, sincronizar o estilo artístico, a qualidade artística entre todos os personagens. E Superman, pra mim, é um dos melhores, acompanhado do Batman. Superman e Batman fica meio pau a pau em termos artísticos. Eu gostei muito dos dois. Inclusive, ouvi falar que o Lanterna Verde é o melhor dessa fase. Eu pretendo começar a pegar em breve, assim que possível. Mas então, acontece que isso aqui, ó, é mentira. Por quê? Porque Superman de 2025, no caso aqui, que no Brasil é a 7ª série do Superman, na verdade, ela não compila nada de 2025. Ela tá compilando aqui Superman de 2023, número 19, que inclusive é a revista do Superman que tá até hoje, né? Deixa eu até confirmar para vocês. Se eu não me engano, ela tá no volume 30 e 31 lá fora. E o volume 31 saiu em dezembro de 2025, aparentemente dando início, né, ao DC KO e tal. Então, ela parou no 31, não sei se vai ser retomada, levando em consideração que a gente já tá no meio do ano, acredito que não. Mas então, como tá no número 19 de Superman 2023, eu pensei, bom, eu bem que eu queria ler desde o primeiro, né? Fiquei com isso na cabeça, já que são só 19 volumes, né? Acontece que eu só poderia fazer isso com o Superman 2023, porque a outra revista que compila aqui não é continuação direta de Superman 2023, ela é a Action Comics, lá de 1938 ainda, a número 1082. Pois é, meus amigos, aí não dá, né? Não dá pra eu encarar logo de cara esses 1082 volumes. Então eu decidi, tá, em algum momento eu vou ler esse Superman aqui desde o começo, cheguei a olhar em quais edições ela foi publicada no Brasil e tudo mais. E até que eu me deparei com o aplicativo DC Infinity, que nada mais é do que uma Netflix, né, um serviço por demanda e tal, por demanda não, tipo um streaming de quadrinhos da DC. Ele tem 2 planos de assinatura e isso aqui não é uma publi, quem dera fosse. Mas ele tem 2 planos de assinatura. Um é na casa dos 12 e pouquinho, e tem tipo 35 mil edições disponíveis, uma coisa assim. E o outro é o serviço Premium, assim, o serviço Plus, que é o que eu tô assinando, que custa algo na casa de R$ 20, que tem tipo 70 e poucas mil revistas. É muita coisa. Inclui Vertigo, ADC, obviamente, né? Selo Black Label, entre outras coisas. Encontrei o Superman 2023 lá e comecei a ler. Acontece que hoje, excepcionalmente hoje, eu cheguei no 10º volume, que é essa capa icônica aqui que vocês estão vendo, aquela capa com o Superman vestido de cowboy, e que me deixou muito curioso na época que foi lançada. Eu vi muita gente falando dela e tal, mas não tinha muita noção, nunca cheguei a ir a fundo para saber o que era. Então, tendo lido já 10 volumes dessa fase do Superman, eu vou falar para vocês aqui o que eu tô achando. Em primeiro lugar, eu sinto que Superman, pra mim, quando comecei como leitor, era um personagem que eu, tipo, tinha vontade nenhuma de ler nada do Superman. Sei lá, o Superman é forte pra caramba, ele derrota os caras e era isso. Mas, obviamente, eu sabia que não era só isso, né? Acontece que o Superman, ele tem uma coisa, e é uma coisa que é difícil de encontrar em personagens fictícios, que é a essência. É o fazer o certo porque é certo e ponto final, sem pegar atalhos, sem entrar numa curva desnecessária, indo direto ao ponto onde é pra ir, e era isso. Eu acho muito legal isso, eu já falei em outros vídeos que eu gosto dessa coisa do herói ao extremo e vilão ao extremo. E o Superman é bem isso, né? E ele acaba, tanto por ser muito forte, como por ser muito bondoso, enfrentando alguns dilemas que envolvem muito mais moralidade, ou muito mais o que fazer do que propriamente como fazer, né? Ele tem muito mais dificuldade de descobrir como é que ele vai derrotar o vilão do que depois que ele descobriu de fato derrotar o vilão, porque aí ele consegue, ele é o Superman.
E eu sinto que nesses primeiros volumes aqui tá se criando, até o 10º pelo menos, tá se criando uma mistura de herói da semana com vilão do arco final. E eu acho isso muito divertido, porque, de certa forma, cada nova revista traz novas possibilidades, traz novos personagens, vai crescendo o hall de personagens que participam ali da gama de personagens principais, né? Não exatamente principais, mas que interagem com o personagem. E o que tá acontecendo aqui é que surgiu dois grandes vilões, o Mr. Graft e o. Tem outro aqui, deixa eu ver, tá na minha frente. Cadê Mr. Graft? Achei, desculpa a demora. Então, eles foram traduzidos no Brasil para Senhor Enxerto e Doutor Pharma, que é Mr. Graft e Doutor Farm, uma coisa assim. E esses dois personagens, eles surgem mais como um personagem que tá de fora, tipo, manipulando. Eles surgem como ventrílocos ali. E eles conseguem fazer acordos e até mesmo controlar, de certa forma, a mente de alguns vilões. Vilões esses que, em geral, já haviam sido não só derrotados, mas já haviam conseguido a redenção, de certa forma. O que faz com que o Superman fique meio confuso. Tipo, não, mas espera aí, o fulaninho, ele era do bem, por que ele tá me atacando? E aí começa essa enxurrada de inimigos que teoricamente tinham sido transformados do bem, que estavam sendo manipulados, e o Superman vai chegando aos poucos até os dois. Acontece que quando ele finalmente, na nona edição, acho que é na nona edição, ele finalmente entende o padrão e ele percebe, ó, os caras agora vão tentar usar a senhorita Moonlight, né, a luz da lua. E pra isso que eu acho que o nome no Brasil ficou Merlin Luar. Não gostei muito. Então ele corre pra tentar salvar ela e lá ele se depara com esses vilões esses que tem inclusive várias garras de kryptonita, é bem curioso. E acaba por ser não derrotado, porque o próprio Mr. Graft fala: Não, eu não tenho como te derrotar, mas eu tenho como derrotar ela. E ele ataca a Moonlight, o que acaba fazendo com que reverbere a energia dele e o Superman vá parar no Velho Oeste, local de origem da Moonlight. E aí nós vamos para vários personagens que vão aparecendo aqui e vão dando não somente a sua participação, como sua origem. E quase que se cria um padrão, porque a Moonlight, por exemplo, ela aparece, depois no final, origem. Depois temos o Chyned, que é o acorrentado, né? Que é um personagem que o Lex Luthor criou em um momento anterior ao dessa HQ, eu já vou falar dele também. E esse personagem acaba que tá preso lá porque o Lex Luthor não conseguiu dar conta de controlar ele, não conseguiu usar ele para o que ele pretendia. Então ele tava preso e o Superman, na sua bondade, acaba libertando o cara. Acontece que o Chyned é muito poderoso mesmo e quase que o Superman também não dá conta. Até que ele consegue finalmente derrotar o cara e tudo mais. E aprisionam novamente ele com muita dificuldade. Inclusive o Superman quase morre para fazer isso porque ele descobre que o jeito de derrotar o Chyned, o acorrentado, é justamente usando Kryptonita, que ele tem a mesma fraqueza do Superman. Então, são vários vilões com várias mecânicas diferentes. É quase que um Power Rangers mesmo do Superman. E é bobo, é simples, é basiqueira do básico, assim, não tem nada demais. As coisas mais legais realmente são em termos de aparência, né? Uniformes que o Superman vai trocando ao longo da jornada. Os personagens que a gente vai conhecendo o passado deles é legal também. A própria Moonlight, na verdade, a que tá no presente, é um fantasma do passado que foi revivido. E então é divertido. Não é nada demais, nada de excepcional, mas é divertido. E essa ida pro Velho Oeste também é bacana em partes. Ela logo, logo se transforma no Velho Oeste com alguém que levou tecnologia do futuro pro Velho Oeste e tá ganhando fama e tá usando isso. Então acaba que cai num clichê. A questão é que o principal mote, a principal estrutura que está sendo desenvolvida aqui é: ninguém quer de fato derrotar o Superman. O que eles querem mesmo é derrotar o Lex Luthor. E aí isso está sendo usado para tentar atacar o Superman. Mas por quê? Porque nesse momento o Lex Luthor, aparentemente, e aí eu não sei se ele está enganando todo mundo, incluindo nós, leitores, mas o Lex Luthor aparentemente decidiu, tá, eu vou usar a minha genialidade para ajudar o Superman. Inclusive, ele passa as empresas dele pro Superman, e o Superman agora tem um baita de um prédio, uma baita de uma corporação. O que eu achei bem legal, eu sinto que falta esses sidekicks, sabe, mais tecnológicos pro Superman. Então, ele tem meio que um prédio com tecnologia lá que ele pode usar,
que é bancado pelo Lex Luthor. Inclusive, o próprio Lex Luthor acaba fornecendo ajuda, tipo, ataca desse jeito, faz tal coisa. Então, ele é o gênio por trás dos músculos do Superman. Uma outra coisa que eu acho interessante é que foi muito bem abordado aqui, mas principalmente no começo, agora nem tanto, a super audição do Superman. Volta e meia tá acontecendo alguma coisa e aparece um balão de outra cor, que é alguém falando longe e o Superman tá acompanhando. Eu achei isso muito bacana, pra mim é uma das coisas mais legais da HQ. E eu acho que é isso como um todo. A fase tá muito boa. Eu vou ler mais 10 volumes, depois eu volto aqui pra falar mais um pouco pra vocês. E eu tenho lido, como eu disse, no DC Infinity. Aconselho demais que vocês deem uma olhada. Tem aplicativo na Play Store. Por R$ 12 ali, se tu lê, sei lá, 4 GB no mês, já saiu muito no lucro. Imagina, R$ 3 por GB. Ou, sei lá, lê 12 GB no mês. É R$ 1 por GB. Eu tô, sei lá, no meu sexto ou sétimo GB esse mês. E pretendo ler bem mais esse mês do que eu li nos outros meses. E é isso. Muito obrigado, um forte abraço. Nos vemos no próximo vídeo, no próximo gibi. E fui.